O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando nesse primeiro capítulo, o porvir e o nada, como uma forma de a gente nos prepararmos para ir entendendo cada vez mais sobre o que é o céu e o que é o inferno, a partir do estudo que Allan Kardec fez e comparou dos estudos daquilo que ele conhecia, das religiões que ele conhecia, da forma com que os povos conheciam e entendiam, os princípios estabelecidos como o céu e o inferno, as penas e recompensas no plano espiritual, de que forma vamos ser punidos e por quê, e quais as nossas recompensas e por que teremos direito a elas. E isso é muito importante para que a gente tenha as bases fundamentais para uma fé, que é um raciocínio sobre as consequências dos nossos atos e quais atos nós devemos tomar. Então, instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. Então, até aqui, as pessoas procuraram entender o céu e o inferno a partir de vários livros que foram lendo, de vários contos, dentro dos princípios culturais de cada povo. Então, estabelecia-se um céu e um inferno. Para nós, hoje, a doutrina espírita traz, e aliás já tem mais de 150 anos, ela traz para nós princípios que nos dá base para raciocinarmos e entendermos sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno. Hoje nós temos o livro Nosso Lar, a Violetas na Janela, que nos dá uma base melhor do que é esse céu e do que é esse inferno. Principalmente no livro Libertação, vai nos mostrar o que é o inferno. Depois tem 3 livros, O Abismo, Aglon e Sexo Além da Morte. Esses 3 livros mostram a condição de espíritos extremamente infelizes no plano espiritual. Nem condições da comunicação eles têm. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e terá gradualmente. Então, por que ele fala ali materialmente e não arquitetado engenhosamente? Porque os espíritos vêm na reunião mediúnica, vinham na época do Kardec principalmente, e relatavam como eles estavam. Então ele separou os felizes, sofredores, infelizes, as condições daqueles espíritos, foi mostrando para a gente, os suicidas, as condições daqueles espíritos, foi mostrando para nós, foi trazendo para nós a base de compreensão para nós valorizarmos a vida, para nós valorizarmos estar aqui e entender o que é estar aqui. Por isso, o Kardec teve tanto cuidado para organizar esses compêndios de informações, de forma que a gente pudesse ter a ideia de o que é um espírito feliz e do que é um espírito sofredor. E tantos outros que tem no mundo espiritual, que ele vai estar catalogando várias outras lá na frente. Mas, então, o nada não existe. Sempre terá o porvir. Seja na vida espiritual, seja na vida de relação que nós temos com o mundo, uns com os outros, esse porvir sempre virá, sempre estará trazendo para nós consequências dos nossos atos. Você pode passar aqui na vida toda sem prestar conta à justiça, mas no plano espiritual prestamos, ou prestaremos. Por isso que nós devemos estudar a doutrina espírita, ler livros espíritas, alimentar nossa mente com ideias boas, com ideias de responsabilidade social, de responsabilidade espiritual e de buscar os crescimentos necessários ao nosso adiantamento, ao nosso aperfeiçoamento, para que a vida possa sorrir para nós e nós também possamos sorrir para a vida. E com isso, a gente vai vendo que a doutrina espírita ela traz para nós os fatos compatíveis com as realidades que nós acreditamos que o espírito vivenciará após a desencarnação. E os fatos são tão concludentes, são tão esclarecedores, que não deixa dúvida. Então, quando a gente estiver chegando lá nos últimos capítulos do livro, O Céu e o Inferno, nós vamos estar vendo as consequências, necessidades de cada espírito, de cada um de nós, frente às adversidades que encontramos. Pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese,
mais na certeza. Aí você fala, mas eu não acredito nem vendo o Espírito passar mensagem. Não posso fazer nada. Mas centenas e centenas de pessoas, só de ler que o Espírito passou a mensagem, eles deparam com a coerência da mensagem, vê que a mensagem está trazendo esclarecimentos para a sua crença, e eles passam a acreditar na doutrina espírita ou em vários postulados que a doutrina espírita traz para a gente. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Então, à medida que a gente vai procurando entender os princípios estabelecidos pelas religiões, nós vamos procurar entender como nós devemos nos interagirmos entre nós, como nós vamos construir esses nossos caminhos, esses nossos processos, procedimentos, para que a gente tenha condições, diante de uma situação, agir com prudência, com cautela, com segurança. E principalmente sabedoria para esclarecer quem estiver por perto de nós. E assim nós vimos aqui o panteísmo, vimos a questão do todo universal e vimos também a questão da doutrina espírita, que acredita que nós, seres humanos, ao desencarnarmos, vamos estar com o espírito livre para estarmos nas condições espirituais e junto daqueles que se afinizam conosco. No capítulo 2, o temor da morte, causa do temor da morte, a razão por que não a temem os espíritas, nós vamos então ali fazer um conjunto de estudos, um conjunto de reflexões, para que a gente possa entender bem por que a gente tem medo da morte, quais as consequências de ter medo da morte, e se a gente não tivesse morrido, que condições que a gente teria, que estaria, pelo menos filosoficamente nós possamos falar. Então, a gente vai fazendo esses estudos, procurando compreender e entender as benesses e as vantagens das leis divinas, das leis cristãs. Então fica aí para vocês o site da FEB, www.febeditora.com.br. No site você pode encontrar o livro Céu e Inferno, como toda obra da codificação. E no site da FEB, que aí não tem o editor, a FEBnet, você encontra vários livros para download, para que você possa acompanhar nossos estudos, para que você possa estar acompanhando esse estudo que nós estamos fazendo. E muitos outros que virão e que já existem na internet.